Salve galera, mais um dia. Então eu tava me perguntando, né, diante de tantas tentativas que a gente tem em criar conteúdo, né, porque eu ainda não desisti, né, e essa reflexão me veio, né, com uma simples frase, porque eu ainda não desisti, aí me remete a outras ideias e outros projetos meus, né, e tipo, essa sempre vem como um mantra, né? Porque ainda que eu não desisti, né? Então acho que eu ainda não desisti porque eu ainda acredito que o que eu venho fazendo, o que eu venho construindo, né? Tanto na fotografia como em tudo que eu venho tentando fazer, tudo tem que partir de ter esse dinamismo, né? Eu acredito que hoje as relações profissionais, ela tá muito mais diversa, né, de que unitária, né, de que eu sou apenas um fotógrafo ou sou um cientista social, né. Eu trago essa reflexão porque toda vez que eu tenho uma reprovação, eu me coloco nesse lugar de reflexão, né. Tenho sérios problemas com questões de provas e essas dificuldades que eu venho tendo, né, com questão de prova. Eu fui criando várias estratégias durante minha vida inteira para me permanecer dentro dos lugares, né? Tipo, para eu me permanecer dentro da escola, eu precisei desenrolar. Para me permanecer na faculdade, eu precisei fazer um curso que eu gostasse bastante para eu permanecer dentro do curso, né? Então, eu vejo, né, essas saídas que a gente vai encontrando quando as portas vão se fechando pra gente, né? Então acho que eu ainda não desisti por conta disso, né? Acho que eu já me acostumei tanto com portas fechadas que quando uma porta fecha eu sempre vou achando alguma oportunidade para fazer, né? Só que isso às vezes soa como um tempo perdido ou um tempo gasto desnecessariamente, né? E aí eu recentemente fiz um mestrado em antropologia, me frustrei bastante porque eu estudei muito, né? E a fotografia, como eu venho pesquisando, e aí acho que foi a primeira vez que eu consegui centrar, e acho que foi por isso que eu fiquei bastante feliz, né? Porque eu consegui realmente pensar um projeto fotográfico pessoal mesmo, né? Muito embora eu pensasse, mas ele linkado a vários temas que eu não tinha, certamente tinha um certo interesse em fazer, mas eu não tinha aquela grande, não sabia por onde começar, né? E aí eu tive essa grande motivação, né, em fazer, eu queria fazer esse mestrado, só que não rolou, mas eu fiquei feliz que eu consegui fazer o projeto, consegui estudar para prova, só que eu sou péssimo com provas, né? Isso aí, e aí me veio também memórias antigas, né, sobre como é que eu lido com provas e reprovações, né? E eu tenho isso desde a primeira série do ensino fundamental, quando eu saí de uma escola e fui para outra, e aí fizeram uma avaliação comigo. E aí nessa avaliação eu reprovei, e aí me reprovaram de ano, então eu na primeira série do ensino fundamental, eu já meio que já introjetei essa coisa da reprovação. E depois fui reprovando outras vezes. Minha grande virada de chave mesmo, assim, foram as grandes matérias que eu estudei, assim, na vida, né? Então acho que eu fui meio que sempre sobressaindo diante dessas dificuldades, né? E hoje, né, agora pensando nisso tudo, né, pensando nesse formato de câmera parada assim, como é que eu vou entender isso, né? Então acho que é sempre isso, né? Eu não desisti porque eu acredito muito ainda de que todas essas tentativas que eu venho fazendo, né, obviamente ela me motiva, às vezes vai me frustrando, mas isso é coisa do jogo, né? Todo dia é um dia que a gente vai tentando e desfazendo, e às vezes erra, às vezes acerta, né? E aí hoje eu andei lendo alguns livros, né, mais dessa coisa de gestão mesmo, coisas que eu tenho bastante dificuldades, que é esse livro Tecnologia de Informação. E aí eu pude ver realmente uma parada bastante interessante, né? Porque quando a gente vai entender o que é um sistema, né? Um sistema é um conjunto de partes que se organiza para um todo, né? Para um organismo, né? Então um sistema de informação são vários sistemas de informações de uma empresa que faz com que todos esses dados
caminhe para uma direção, para que a empresa cresça, né? Então, como eu sou empreendedor, fotógrafo, artista, cientista social, faço várias coisas, mas o empreendedorismo e a inovação sempre algo que eu tendo a mirar sempre, né? E aí me veio também essa grande sacada, né? Também estou participando do Bootcamp também de UX Designer também, né? Então acho que todos esses caminhos que eu fui direcionando, então, poxa, eu não fui passando em prova de mestrado em antropologia, né? Então fui vendo as áreas que eu tinha mais habilidades nesses meus últimos 5 anos, aí foi a informática, da informática eu comecei a fazer a faculdade de ciência da computação, aí na ciência da computação eu comecei a ver a possibilidade de executar meus projetos, e aí foi sendo um caminho que eu fui meio que traçando, né? Então, tô gravando esse vídeo porque me veio vários insights, né? Eu tô escrevendo um texto para um blog voltado para tecnologia, que é realmente fazendo o porquê que eu estou estudando tecnologia, programação, UX design, inovação, startup, e ainda continuo na fotografia, ainda continuo pensando na antropologia, como é que eu relaciono tudo isso, né? Então, acho que esse vídeo é mais um vídeo para eu iniciar aqui esse formato mais simples mesmo, de eu pegar, botar a câmera e gravar, né, de coisas que eu já venho fazendo, né? E os vlogs e essas coisas mais do dia a dia, eu vou fazendo e vou soltando durante o dia, né? Durante a semana e como for vendo o caminho mais fácil, né? E eu tenho estudado bastante, eu fico com várias inquietações, e essas inquietações, às vezes, dormir com elas e acordar com elas é um saco, né? Então acho que a internet pode compartilhar. E eu também não quero ficar alugando meus amigos de Instagram, porque acho que ficar seguindo o Instagram é ter um nicho e seguir naquele nicho, e eu tenho TDAH, eu tenho dificuldades sérias, reais, de estar no lugar, de fazer uma coisa, e eu tenho que estar fazendo várias coisas para essas coisas todas se complementarem, né? Então acho que se você ficou até aqui, muito obrigado, agradeço e até mais, até o próximo vídeo.